Olá, sexto ano, a gente hoje vai abordar o capítulo novo, né, do nosso livro, que fala sobre existência e composição da água. E a gente vai iniciar falando sobre a relação da água com o planeta Terra, né? Nós sabemos que a água é encontrada em toda parte, tanto nos seres vivos quanto ao redor deles, tá? E nós sabemos que no nosso planeta há mais superfície com água do que com terra, né? Então, quando a gente fala sobre isso, nós sabemos que são 3 partes de água para 1 parte de terra, tá? Essa seria a nossa relação da água com a terra, que nós temos, no caso, uma superfície maior de água do que com terra, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos e a água. Nós sabemos que todo ser vivo ele apresenta água na sua composição, tá? Só que essa água vai estar aparecendo em quantidades diferentes, em percentuais diferentes que a gente fala. Então, por exemplo, quando a gente compara uma água viva, né? Que tem a maior parte do seu corpo formado por água, até no gráfico aí vocês veem que ela tem em média aí 96% do corpo formado de água. A gente vai comparar aí, por exemplo, com um grão de amendoim que tem aproximadamente 5%. Então, olha que tem uma variação grande. Já o tomate, ele tem mais ou menos aí 95%. Quando a gente fala de nós, seres humanos, nós temos aproximadamente uma pessoa adulta de 65 a 70% de água. Então, todos os seres vivos têm água na sua composição, só que esse percentual ele vai mudar de espécie para espécie, tá? E quando a gente fala de nós seres humanos, né, mas destacando nós seres humanos, quando a gente fala da falta de água, a falta de água pode causar desidratação e um dos sintomas é deixar a pele mais enrugada, tá? Então, o ser vivo, conforme ele vai perdendo água, através da urina, através da transpiração, através das fezes, a gente perde água de várias formas, mas o fato é, se o ser vivo perdeu água, ele precisa repor essa água que ele gastou, tá? Só para vocês terem uma noção de nós seres humanos, uma pessoa consegue ficar aproximadamente 1 mês sem comer e ainda assim ela vai sobreviver. Claro, com dificuldades, mas ela sobrevive. Agora, quando a gente fala de água, a pessoa vai conseguir ficar apenas 3 dias sem repor essa água, tá? Então, só para vocês terem uma noção de tamanha importância que a gente beber água e a gente manter o nosso corpo hidratado, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da água fora dos seres vivos, tá? A água ela é encontrada fora dos seres vivos em vários lugares que a gente até chegou a falar anteriormente, né? Por exemplo, no ar atmosférico, a gente encontra a água que nós falamos que está na composição do ar, né? Só que essa água, ela vai ser encontrada na forma de vapor, né? Quando a gente fala dos polos, das regiões muito frias, essa água vai ser encontrada na forma de gelo, certo? E a água também pode ser encontrada, logicamente, na sua forma líquida, né? No seu estado líquido. E quando a gente fala da água na forma líquida, que é a maior parte da água que está presente no planeta Terra, a gente vai estar encontrando ela nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas nuvens e, inclusive, formando os lençóis freáticos, né? Quando nós falamos dos lençóis freáticos anteriormente, nós falamos que quando chove, uma parte dessa água vai se infiltrar no solo, né? Vai descendo pelas camadas do solo e essa água ela pode encontrar muitos metros de profundidade. Ela pode encontrar tantos metros de profundidade a ponto dela encontrar com rochas que são impermeáveis, tá? E como essas rochas são impermeáveis, o que vai acontecer? Essa água vai se acumular e aí vai passar a formar o lençol freático, tá? O lençol freático é muito importante por quê? Porque como é uma água que está acumulada, algumas plantas que têm as raízes bem compridas, elas podem estar utilizando essa água, tá? E essa água também ela pode retornar à superfície quando ela está em excesso. E aí essa água que retorna vai estar formando as nascentes ou até mesmo as fontes que vão estar constituindo os rios, tá?
Então, realmente é uma parte bastante importante essa questão do lençol freático. A gente tem que saber que o lençol freático vai estar se formando através dessa água, né, que choveu, a água vai se infiltrar no solo e ela vai se acumular sobre essas rochas que são impermeáveis, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Todo mundo sabe que a gente precisa beber água porque o nosso corpo, como eu falei, ele é formado aproximadamente de 65 a 70% de água e, como eu falei, a gente perde calor, tá? A gente perde calor quando a gente perde água. A gente perde água quando a gente sua, a gente perde água quando a gente urina, a gente perde água quando a gente evacua, né? Que são as fezes. A gente perde água se você estiver passando mal e você vomitar. Então a gente perde água de várias formas. Sempre que a gente perde água, a gente tem que repor essa água, tá? Então essa reposição gira em média de 2 litros de água por dia, tá? Pode ter uma variação de 1 a 2 litros, mas o indicado é que a gente tome em média 2 litros de água por dia. E a gente tem que ficar atento porque lembra que nós falamos no começo dessa aula que os seres vivos têm na sua composição água. Então a gente tem que saber que quando a gente está comendo, a gente está ingerindo água também. Por exemplo, você vai comer uma melancia. Poxa, a melancia tem muita água na composição, o tomate tem muita água na composição. Mas essa água que está sendo falada aqui para beber, de 1 a 2 litros, é fora do alimento, levando em consideração que você está consumindo água do alimento, além dessa água você tem que beber mais de 1 a 2 litros por dia, tá? Mas o indicado é na faixa dos 2 litros, ok? E para fechar esse capítulo, a gente vai falar dos componentes da água, que a gente também já tinha falado anteriormente, né? Quando a gente fala da água, nós sabemos que ela é formada por 2 elementos químicos, né? O H representa o hidrogênio e o O representa o oxigênio. Nós sabemos disso. E sabemos que a fórmula química da água é essa que está aí para vocês na tela, que é H2O. O que o H2O significa? Significa que a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, por isso que tem o 2 pequenininho aí, H2. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E o O, repara que não tem número nenhum, tá? Então, se não tem número nenhum, eu já entendo que ele é o número 1. Então, significa que tem um átomo de oxigênio, tá? Então, se eu te perguntar, pedir para você me explicar a fórmula química da água, que é H2O, você vai me dizer o quê? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? E também se utiliza bastante essa representação que vocês estão vendo de azul, tá? Essa daí seria a representação da molécula da água, que, como eu já falei anteriormente, é formada de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? Aqui a gente fecha esse capítulo. Beijo no coração e até mais!